O deputado federal pelo PT, Florentino Neto, falou sobre a eleição para o Senado no ano que vem. Alguns políticos do PT avaliam que, caso não haja um entendimento entre os partidos da base, as lideranças podem acabar votando num candidato da oposição. Essa é a avaliação que faz Florentino Neto, que conversou aí com a imprensa e com o Tássio Cruz. Vamos ver. Essa é uma possibilidade real. O senador Ciro é um senador que tem uma grande experiência política, tem uma inserção muito grande nos municípios, né? Tem uma vinculação muito grande também com o municipalismo, de atenção aos prefeitos, certo? E é um concorrente de extrema capacidade de articulação política. Realmente vai ser uma campanha muito disputada. Nós já tivemos com o senador Ciro Nogueira em outras oportunidades. Eu sou amigo pessoal do senador Ciro Nogueira. Então, da minha parte, não existe nada contrário a uma aliança com os progressistas, com os quais nós temos uma relação com o deputado Júlio Arcoverde, com o deputado Átila Lira e com o senador Ciro Nogueira, uma relação que nós buscamos ser produtiva no Congresso Nacional, certo? E a gente olhando para a política nacional, nós precisamos ampliar nossa base de apoio ao governo Lula, certo? E os progressistas, eles são nesse viés, nessa linha, eles são muito importantes. Nós pretendemos ter o apoio aí do ex-presidente Arthur Lira, pretendemos ter o apoio de figuras do progressistas e ter o progressista na base do governo Lula. Isso é uma coisa que eu defendo há muito tempo. Elivaldo, o deputado Florentino, Elivaldo e Lívia primeiro, o deputado Florentino, ele naturaliza qualquer aproximação com progressistas na fala dele. Para ele faz parte, o partido já está no governo federal, ocupando ministérios, governabilidade ele citou, mas começou falando que era natural até se votar no senador Ciro. Pois é, Joelson, existe um ditado que é no amor e na guerra vale tudo. Eu acrescento que no amor, na guerra e na política, tudo é possível. Então, quando existe esse tipo de manifestação pública, não necessariamente articulação de bastidor, é porque já existe um entendimento quase que externalizado. E que não é só dele. Né? E que não é só dele, é da bancada. Porque quando o líder da bancada faz essa declaração, não é somente o deputado Florentino. É uma conjuntura de fatores, uma conjuntura de parlamentares. Pelo menos esse é o entendimento que nós tivemos. Então, quando isso acontece, é que há uma possibilidade, principalmente referente ao senador Ciro Nogueira, que quando veio aqui ao estúdio, ele falou que tem apoio de prefeitos que são petistas, então que isso não interfere nesse bom relacionamento e que seria uma oposição responsável, não seria uma oposição irresponsável. Tudo isso também entra em consideração quando se fala sobre eleição para o Senado. Né? Chega a ser surpreendente a declaração de Florentino Neto, Elivaldo? Olha, com essa intensidade até que sim, né? Porque, veja, essa história até nós questionamos aqui o senador Ciro Nogueira essa semana, tinha até esfriado um pouco mais. O senador Ciro até chegou a afirmar que seria até você tirar da população o poder de escolha, o direito de escolha, por isso progressistas, na visão dele, devem ficar mesmo na oposição. Mas uma declaração com essa intensidade, partindo de uma liderança do porte que é um deputado federal, com destaque da bancada, o coordenador da bancada federal do Piauí, e além disso, um petista, né, um filiado ao PT, defendendo abertamente a aliança com progressistas, defendendo abertamente o apoio ao senador Ciro Nogueira, resta saber qual a consequência dessa declaração e dessa possível aliança. Quem vai sobrar nesse acordo? O PSD ou o MDB? Com relação ao Senado. Então, nós teremos desdobramentos do que disse Florentino Neto, do que pode acontecer daqui para frente. Vamos apimentar ainda mais essa conversa através de uma imagem, de uma foto. Você pode colocar ali na nossa tela 1 do Jornal do Piauí, meu querido Ney, tá lá. Para ficar mais visível, né? Tá aqui, ó. Essa imagem é de Júlio Arcoverde, deputado federal, e do governador Rafael Fonteles. Um abraço, né, de bom relacionamento entre o presidente do Progressistas, aliás, o deputado federal, né, Júlio Arcoverde, já foi presidente do Progressistas, mas agora é do Progressistas ainda, e Rafael Fonteles, governador do Partido dos Trabalhadores. E depois dessa foto com Rafael Fonteles, o deputado federal Júlio Arcoverde comentou sobre a nova política de resultados de estratégia do Partido Progressista. Quero ouvir aí o que falou o deputado federal e depois ouvir a opinião de Lívia e Elivaldo Barbosa. Eu aprendi nesses anos em Brasília
que as bancadas federais dos estados, elas brigam na época da eleição, na parte quando tem eleição, quando está no período eleitoral. A bancada do Ceará, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, de todos os outros partidos, quando é para defender o estado que elas se apresentam, se unem e mantêm uma força e um só pensamento, em trazer recursos e investimentos para o estado. Por isso é que eu acredito nessa política de resultado. Nós somos representantes de um estado pobre, que ainda precisa de muito investimento, principalmente na parte de infraestrutura, para a gente atrair empresas, gerar emprego e renda. E, em Brasília, tudo que o governador Rafael, precisar do deputado Júlio, que possa melhorar a qualidade de vida e condições para empresas investirem no estado, ele vai ter o apoio. Eu fui ali convidado porque, primeiro, fui convidado pela governadora de Pernambuco, que é uma amiga que eu tenho, a governadora Raquel Lira, e depois prestigiar, como membro da bancada federal, o governador Rafael, que estava assumindo um cargo importante, que era o presidente do consórcio do Nordeste. E estava toda a bancada do Piauí, bancadas de outros estados, e eu achei conveniente ir lá e reafirmar esse compromisso com o estado do Piauí, através da administração do governador Rafael Fonteles. Apenas isso. Bom, Elivaldo, vamos lá. Ajude as pessoas que estão assistindo a gente a entender tudo aquilo que nós mostramos aqui. Uma declaração do deputado federal Florentino Neto dizendo que é muito natural uma aproximação progressistas com o Partido dos Trabalhadores e a gestão. Inclusive falando em votar em Ciro Nogueira para o Senado. Isso. E agora a foto e a declaração de Júlio Arcoverde do Progressista sobre essa relação. Então, quem estiver passeando aqui pelo Piauí, só vendo essa abordagem, né? Não, são dois partidos aliados. São dois fraternos aliados, fortes aliados, né? Mas o deputado Júlio Arcoverde deu a explicação necessária. Olha, se depender do Progressistas, o governo do Estado poderá contar com um aliado no que diz respeito a demandas para o Estado. Separa o ano eleitoral, a disputa eleitoral, da parte administrativa. Essa é a disposição. Talvez ali depois da eleição de 2023, essa foto seria impossível de acontecer. Totalmente impossível, né? O Progressistas teve aí na eleição municipal, com algumas raras exceções, Piripiri é uma delas, mas em campo oposto ao governo do Estado. Agora, depois, no pós-eleições, praticamente a boa parte da base petista no interior dos prefeitos já declararam apoio e já participam de encontros favoráveis à reeleição de Ciro Nogueira. E agora nós temos o deputado federal Florentino Neto com a declaração que deu, e o deputado Júlio Arcoverde, que até bem pouco tempo presidiu o Progressistas, afirmando que o Progressistas não será dificuldade, obstáculo para as demandas do governo do Estado. Eli. É uma tendência que também se torna política. Por quê? Porque no ano de 2022, quando houve a primeira eleição em que esteve presente Rafael Fonteles, de outro lado Ciro Nogueira, juntamente com Silvio Mendes, não era uma reeleição, era uma mudança de gestão com o sucessor, que no caso era Rafael Fonteles, em referência a Wellington Dias. Então, eram campos opostos que buscavam esse protagonismo e buscavam o Palácio de Karnak. Agora já é uma reeleição, que naturalmente tende a ser um pouco mais confortável para quem está com a caneta, que no caso é Rafael Fonteles. Então, quando se coloca Ciro Nogueira, que busca uma vaga, né, novamente no Senado, e Rafael Fonteles, que busca permanecer no Palácio de Karnak, existe uma correlação de intenções, que é a reeleição dos respectivos nomes. Então, não vai ser um confronto direto, vai ser um confronto de grupos. Mas esses grupos, eles não precisam estar ali como adversários ferrenhos, como aconteceu em 2022. E eu vejo essa tendência em 2026. Não vai ser uma oposição como havia antes, um antagonismo quase que cinematográfico. Não, vai ser uma oposição responsável, como todos estão dizendo agora.